Fala pessoal, Fidelis aqui para mais uma aula de geografia e hoje a gente vai traçar um termo que é bem importante dentro da geografia, que é a questão da geografia urbana aí, tá pessoal? A gente vai ter então a geografia urbana e a geografia rural, agrária, né, de outros ambientes, geografias naturais e tudo mais. A geografia urbana, ela se traça como conceito importante a partir do momento que ela vai traçar camadas, então, dentro dessa sociedade com o seu meio. O que é a base do estudo geográfico, então? Então, a gente vai conseguir analisar questões de espaço, questões de paisagem, tudo inserido dentro desse congruente de coisas que é a geografia urbana. Então a gente vai entender um pouco cada conceito que vai entrar nessa geografia urbana e a partir daí a gente vai conseguir entender melhor como que as cidades funcionam, como que é esse extrato todo de cidade que a gente tem. Claro que a gente vai ter complexidades diferentes, lugares diferentes. Então a gente tem cidades gigantescas como São Paulo, Nova York, Paris, né? E a gente tem cidades pequenas, mas a gente vai ter estruturas da mesma forma. Ainda mais em um mundo hoje que é um mundo globalizado, é um mundo que a gente vai ter então, por exemplo, McDonald's em todos os lugares. Se eu pegar, te pinçar no lugar que você está e jogar em uma cidade qualquer do mundo, seja maior assim, né? Na verdade, você vai conseguir então encontrar familiaridades, encontrar similaridades com o lugar que você vive. Um McDonald's, Coca-Cola, entre outras empresas que estão aí espalhadas pelo mundo inteiro. Claro que também nessa estrutura não vamos falar só de comércio, vamos falar também de estrutura. Você vai entender alguns símbolos. Então, quando você vê uma cruz vermelha, provavelmente é um hospital. Então, você vai encontrar ali algum abrigo, alguma coisa aí, uma hospedagem, uma hospitalaria, na verdade, né? O hotel também vai ser muito parecido no mundo todo, exatamente para a gente ter essa identificação para o turismo, para as pessoas que estão nesses lugares. Imagina se todos esses contextos forem completamente diferentes, né, nesses lugares do mundo. A gente ficaria perdido em cada viagem que a gente tivesse ali. E como que surge então esse tecido urbano? Como que surge então essas primeiras cidades? Como que isso vai acontecer na história, né? Primeiro, a gente vai passar por uma sedentarização. A gente tem que lembrar que os seres humanos, os animais seres humanos, viviam como nômades, né? Eles estavam ali, a gente é por base coletora, nossa alimentação é por base, são algumas sementes, uma caça anual quase, né? Os homens primitivos então tinha muito baseado nessa coleta, né? De castanhas, de frutos e coisas desse tipo. Quando os primeiros seres humanos eles conseguem então domar aí os primeiros vegetais e conseguem cultivá-los, né? Domesticar esses primeiros vegetais, primeiras plantas aí, vai ser possível a sedentarização, vai ser possível que se crie aldeias agora, porque agora eu não preciso mais ir em busca da minha comida. Eu domestico a minha comida e ela está ali o tempo todo. Então eles vão passar a criar núcleos de pessoas, núcleos de família. Também vão sedentarizar os animais, né? E vão, a partir daí, também domesticá-los. E aí a gente vai ter os animais que são mais dóceis, vão acabar tendo uma maior proximidade, alguns deles até virando os nossos animais de estimação, como os cachorros, gatos e alguns desses animais aí que eram mais dóceis, né? Que eram, então, alguns dos felinos ou dos canídeos mais dóceis aí. E nisso a gente já vai ter uma formação, uma organização de pessoas aí. A gente tem que lembrar que na antiguidade a gente já vai ter cidades, tá? Não é a cidade moderna que a gente tem, mas já tem cidades. A gente vai ter cidades como as cidades gregas, as cidades assírias, as cidades mesopotâmicas, né? Todas elas vão então se estruturar nesse contexto de casas reunidas em torno de provavelmente um templo religioso ou um porto, algo comercial ali nesse sentido. Então a gente vai ter essa construção da ideia de cidade muito anterior a essa cidade moderna. Claro que depois a gente vai passar por uma fase, né, onde a gente vai ter bem menos quantidades de cidades, onde vai ser o feudalismo.
O feudalismo então volta para essa estrutura rural do campo aí, mesmo já tendo algumas cidades europeias aqui e ali. Depois disso, com esse período feudal, né, a gente vai ter esses feudos todos aí se entrelaçando e eles criando aí as suas ruas. Quando eles criam as suas ruas aí, essas ruas elas vão se encontrar em alguns lugares, nesses encruzilhamentos, nessas encruzilhadas mesmo, a gente vai ter o nascimento de um pequeno comércio. Então as pessoas que estão transitando de um feudo para o outro vão encontrar ali pequenos comércios de troca, né? O famoso escambo que vocês aprendem na história. E aí esse escambo aí que a gente vai ter, né? Vai desenvolver o que a gente vai chamar de burgo, né? E a partir daí a gente vai ter a palavra burguês, né? O burguês relacionado ao capitalismo, porque é esse comerciante que está entre os feudos aí. Então a gente cria esses burgos que vão crescer e vão se tornar a nossa cidade moderna aí. Mas o que acontece para desses burgos aí até a gente ter mesmo esse espalhamento das cidades para todos os lugares? E aí eu vou contar rapidamente aqui para não ficar muito extenso essa história. É fácil da gente entender. Os burgos vão criar essa burguesia. Então a burguesia ela vai conseguir então acumular riquezas, porque eles vão passar aí de um processo de escambo de trocas para um processo de troca por ouro, troca por prata. Vão então colocar o dinheiro em pauta, vão colocar o capitalismo em prática. Então esses primeiros capitalistas e burgueses, porque viviam nesses burgos, eles vão se tornar aí pessoas importantes dentro da sociedade. Entretanto, apesar de ter um poder financeiro muito grande, financiar grandes navegações e tudo mais, mesmo durante as grandes navegações, eles não vão ter poder político quase nenhum. Eles vão ser vistos aí como parte extra da sociedade. Quem tem poder, o poder ali político vai ser o clero e vai ser a nobreza, né? Até alguns deles vão tentar se casar com a nobreza para tudo isso. Mas o que vai acontecer então é que em 1799, né, ao fim ali da Revolução Francesa, todo esse processo de Revolução Francesa vai ser financiado por essa burguesia emergente da Europa. Então essa burguesia emergente da Europa vai por dinheiro e vai falar assim, olha, só que se vocês conseguirem tirar o rei e se tornarem aí os novos governantes, o que a gente vai fazer? A gente vai querer espaços políticos aí. Então a partir daí é que a gente vai ter esse espaço da burguesia no contexto político e também o crescimento desse capitalismo a partir da Europa para a América, para a África, para o Novo Mundo e para a Ásia também. Então é assim que a gente vai expandir, e aí esses burgos vão se expandir em cidades, e essas cidades, que são as cidades modernas, vão para todos os lugares do planeta. Outro aspecto importante de geografia urbana, a gente entender a diferença entre cidade e urbano, tá? O urbano, ele é o diferente do rural, e eu já falo isso para vocês aqui. E a cidade é a materialização desse extrato urbano. Mas espera aí, Fidelis, não é a mesma coisa o diferente do rural ser ali a materialização dele próprio? Não, é diferente, pessoal. O urbano, né, características urbanas, elas vão ser a organização das atividades humanas justapostas no meio geográfico. Ou seja, a gente vai ter certas características que são urbanas. Industrialização é urbano, comércio do formato que a gente conhece de terceirizações e serviços vai ser urbano. Estradas e ruas vão ser urbanas, né? Então a gente vai ter tudo isso. E a gente tem aspectos que são aspectos rurais. Esses aspectos rurais vão ser plantações, fazendas e outras coisas do gênero. O que vai acontecer é que às vezes a gente vai ter aspectos urbanos em meio rural e aspectos rurais em meio urbano. Então pode ser que eu tenha uma cidade e eu tenho uma chácara inserida na cidade. É um aspecto rural dentro do aspecto urbano. E ao mesmo tempo pode ser que eu tenha uma grande plantação de laranja e uma indústria laranjeira no campo. Então é um aspecto da cidade dentro, aspecto do urbano dentro do meio rural, tá? A cidade então vai ser
a materialização de todo esse meio urbano que a gente tem. E essas cidades modernas, elas vão crescer principalmente no século XX, né? Pós Segunda Guerra Mundial. O que acontece o pós Segunda Guerra Mundial? A Europa está arrasada depois de 2 guerras e os Estados Unidos vão colocar o que eles chamam de Plano Marshall, criado pelo secretário George Marshall na época, que ele vai falar que eles precisam investir na Europa para a reconstrução da Europa e para manter o bloco capitalista coeso. Então esse era o verdadeiro motivo do Plano Marshall, só que ele vai falar que, na verdade, eles estão evitando a pobreza, a fome e todas as coisas que vêm aí, consequências da guerra. Então eles vão investir, né, os Estados Unidos vão investir muito dinheiro, principalmente na Europa e na América do Sul, com o Plano Marshall, criando essas grandes cidades. A urbanização da cidade de São Paulo, ela vai ser, no pós-guerra, as grandes urbanizações europeias, Londres, Paris, Roma, vão ser pós Segunda Guerra Mundial, principalmente durante a Guerra Fria, para essa demonstração de poder frente ao poder soviético ali. E aí, nesse substrato todo que a gente tem de cidade, a gente pode dividir essas cidades em tamanhos diferentes aí. A gente tem as micro-regiões, ou seja, várias cidades que vão ser aí próximas, similares, na verdade, né, em cultura, conhecimento, e vão se influenciar uma sobre a outra, né? Então a gente tem, por exemplo, micro-regiões como a micro-região de Marília. Então a gente vai ter Marília influenciando outras pequenas cidades, Lupercio, Veracruz, Oriente, né, Pompeia e tudo mais. A gente vai ter metrópoles, tá, que são cidades com mais de 1 milhão de habitantes. A gente tem algumas no Brasil, e essas metrópoles, elas podem ser, então, regionais ou nacionais. Então, por exemplo, quando a gente fala de Campinas, é uma metrópole regional. Quando a gente está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, é uma metrópole nacional, porque tem influência na nação como um todo nesse sentido. E aí a gente pode ter ainda a megalópole, que é quando a gente junta 2 cidades aí, como a Shipets, Chicago e Pittsburgh, como São Francisco e San Diego. Então a gente vai juntando e é ainda um sonho, né, da megalópole brasileira ser ali São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje a gente já tem muitas construções, as coisas das cidades acabam ficando muito próximas, mas ainda a gente não tem uma ligação completa. Claro que essa urbanização também traz problemas nos seus estratos, nas suas camadas aí, né? O primeiro é a mobilidade urbana. Quando a gente fala de grandes cidades, quando a gente está falando de metrópoles, megalópolis e tudo mais, a gente vai então ter que entender qual que é a logística desses empreendimentos. A gente vai ter comércio, indústria, domicílios, todos se concentrando dentro dessa malha. Então as pessoas têm que se locomover. Claro que isso vai dar problema. Vocês assistem aí os noticiários, vocês vão ver que São Paulo vai ter uma lotação do seu metrô, da sua linha ferroviária, da sua linha rodoviária, tudo isso a gente vai ter como um problema de mobilidade urbana aí. Claro que depende muito dos investimentos. Existem cidades que são exemplos aí de mobilidade urbana e são gigantescas, tá? A gente tem aí esses exemplos. Então vai de você criar meios de desafogar esse trânsito. Pode ser distribuindo zonas de interesse, então não fazer todo mundo ir para o mesmo lugar, fazer as pessoas irem para lugares diferentes. Pode ser desenvolvendo novas estruturas aí de emprego, de mobilidade urbana e tudo mais. A violência, né? Quando a gente vai ter, então, essas cidades, a gente vai ter uma segregação espacial. O pobre e o rico vão estar vivendo junto, mas separados ali espacialmente. Então você vai ter bairros ricos, bairros pobres, você vai ter favelização, então, de algumas regiões onde as pessoas não têm dinheiro para construir, para ter o alicerce básico da sua casa, então elas vão construindo da forma como der, né? A gente tem vários exemplos de favelizações, tem até
Se você assistir Cidade de Deus, a primeira coisa que aparece no filme é sobre a favelização da Cidade de Deus, que eram casas populares que foram construídas ali para trabalhadores no Rio de Janeiro, e esses trabalhadores vão ser afastados aí desse núcleo social que é o centro da cidade, tá? Então eles vão ser marginalizados, vão estar à margem desse sistema todo que é a cidade como todo. E cada vez mais eles vão para regiões mais debilitadas que a gente vai ter. Isso vai criar violência, essa diferença vai criar também essa diferença que a gente vai ter. Claro que hoje a gente vai ter uma certa mudança aí de aspecto. Antes, as pessoas de maior poder aquisitivo ficavam no centro da cidade, no interior ali do centro da cidade. E aí a gente tinha as periferias em volta. Hoje a gente tem uma inversão. Os condomínios fechados estão indo para as áreas periféricas e as pessoas com menos renda estão indo novamente para o centro, tá? E aí essas pessoas estão ocupando esses antigos edifícios, antigos lugares que tem, porque é uma forma deles terem aonde morar. Um outro problema que é criado a partir daí é a gentrificação. A gentrificação é o quê? É quando a gente pega um bairro mais antigo e a gente cria nele uma especulação imobiliária. A prefeitura começa então a investir. E aí a população que está ali morando, que normalmente já é uma população mais pobre, porque já era um bairro mais antigo, vai começar a ficar feliz com toda aquela, com todo aqueles novos empreendimentos, aquela nova qualidade do bairro. Entretanto, quando você sobe a qualidade do bairro, você também vai subir os valores dos imóveis. E aí essas pessoas não vão conseguir mais pagar os aluguéis, né? Então você tem a gentrificação, você acaba expulsando essas pessoas pelo alto valor novamente desse bairro aí. Entretanto, a gente vive nesse contexto urbano aí e existem saídas para melhorar a viabilidade. Então, a construção de parques urbanos são interessantes, corredores de ônibus, metrô. Então, o desenvolvimento da mobilidade urbana já desafoga, já faz com que as pessoas vivam melhor dentro dessas estruturas todas. Então, isso foi a aula de Geografia Urbana. Vejo vocês na próxima. Valeu!